O tema que nós temos trabalhado nessa série é Vivendo o Propósito, e hoje nós vamos falar sobre eu e você temos um papel único a cumprir. Eu e você, como servos de Deus, nós temos um papel único para cumprir aqui nesta terra. Lições de um servo que vive o propósito. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim a santa palavra de Deus: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, com cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso amado Pai, eis a Tua palavra lida ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito fale conosco nesta noite. Que saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas que eu fale única e exclusivamente as verdades da Tua palavra para alimentar o Teu povo aqui nesta noite. Fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Talvez esse seja um dos maiores dilemas do ser humano, entender o seu propósito de vida, entender por que está aqui nesta terra. É certo que nós vivemos em um mundo mau, é certo que nós vemos um mundo mau, é certo que nós vemos um mundo vil, mas é certo também que nós vemos um mundo muito perdido no propósito que tem de vida. Tem muita gente que ainda não entendeu por que está nesta terra e o caminho pelo qual deve seguir a sua vida, seguir o rumo da sua existência. E alguém disse certa vez que se nós não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. E nós vemos um mundo muito perdido, caminhando por lugares que não sabem aonde vão chegar. E eu vou além, queridos. Como cristãos, muitas vezes nós temos dificuldade de entender qual é o nosso propósito e qual é a missão que Deus nos deu como filhos de Deus. Um dos nossos maiores desafios, acima de tudo como cristãos, é entender que eu não estou nesta terra por acaso. Já parou para pensar nisso? Você não é obra da casualidade. Você não é obra da eventualidade. Deus nos criou com propósitos reais e bem definidos. Amém, meus irmãos? O que nós somos, IPA? Que é isso, gente? Vamos de novo, ó. Tem visitante aí, tá? O que nós somos, IPA? Isso, nós somos filhos amados do Pai. E por sermos filhos amados do Pai, nós somos também habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos presenteou com os nossos dons e os nossos talentos. O potencial que não é por acaso e também não é para ser guardado, mas é para ser utilizado a fim de abençoar vidas, de abençoar pessoas e de glorificar o nome de Deus. Se um dia você entregou a sua vida para Jesus Cristo, saiba que você foi presenteado com um dom para poder abençoar a vida do irmão que está ao seu lado, a vida do irmão que está à sua volta, a sua igreja, o reino de Deus. E nós fomos presenteados com pelo menos
um dom. Então nós precisamos entender que o propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. Nós vivemos para glorificar o nome de Deus, mas como servos de Deus, nós fomos presenteados com os dons e os talentos. Rick Warren vai dizer: você não é um acidente. Seus talentos, suas habilidades, suas experiências foram planejadas por Deus com um propósito muito específico. Deus não nos chamou, queridos, para vivermos vidas genéricas, para vivermos uma identidade própria, ou sem identidade, ou sem o propósito de vida. Deus nos criou com intenções espirituais, com intenções eternas. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso, que a nossa vida foi criada para glorificarmos os propósitos de Deus, para glorificarmos o nome de Deus. Será que nós, como servos de Deus, temos entendido qual é o propósito da nossa vida? Será que, como servos de Deus, nós estamos entendendo que nós temos uma missão aqui na terra, que nós temos um alvo a atingir? Será que você que talvez não tenha entregado ainda a sua vida para Jesus, será que talvez você esteja perdido também nos seus propósitos e andando sem rumo por esta vida, sem saber aonde você vai chegar? Saiba que nós fomos criados com o propósito de glorificar o nome do nosso Deus. Precisamos entender e crer que Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém, queridos? Em 2004, quando eu entrei na CSN, e entrei como operador do alto forno, eu aprendi ali, eu não sei aqui quem trabalha na CSN, trabalha como operador, e quando a gente entra, a gente aprende duas coisas: que o papel básico do operador é relatar anomalias e cumprir os padrões. O trabalho se resume a basicamente essas duas coisas: a cumprir o padrão, ou seja, para toda tarefa que é feita ali nas atividades, você tem um padrão para cumprir. E além de cumprir o padrão, para que a atividade dê certo, você precisa também relatar as anomalias que estão ali e que podem levar o padrão a dar errado. Quando eu entrei na CSN, a gente aprendeu isso. E se alguma coisa dessas não fosse feito de maneira correta ou fosse feito de maneira incompleta, eu não estaria cumprindo o meu papel de operador. Por que eu estou falando isso? Porque nós, como cristãos, nós temos também dois papéis básicos: ser santo e fazer discípulos. A nossa vida se resume nisso. Nós, como servos do Senhor, precisamos ser santos, em primeiro lugar. Por isso, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos estar próximos de Deus, e estando próximo de Deus, ou seja, sendo discípulo, eu preciso então fazer discípulo. Porque é uma ordem de Jesus que nós façamos discípulo. Toda a nossa caminhada cristã se resume nessas duas responsabilidades. E se eu não buscar com muito zelo a minha santificação e negligenciar a minha missão de discipulado, eu não estarei cumprindo o meu papel básico como cristão. Nós não podemos nos esquecer que nós temos um propósito de Deus, que é glorificar o nome dele. Amém, queridos? É importante nós lembrarmos também, diante desse texto, da carta de Pedro, que Pedro, ele escreve esta carta buscando o fortalecimento de irmãos que estavam sendo perseguidos naquele momento. Pedro não está escrevendo para pessoas que estavam tranquilas, que estavam com as suas vidas tranquilas, que estavam bem, Não. Pedro está escrevendo para pessoas que estavam passando por dificuldades e estavam sofrendo perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Sabe, queridos, é sempre importante nós lembrarmos isso, porque nós temos a tendência natural de nos colocarmos como coitadinhos na nossa história, na nossa existência. Nós achamos que nós somos as únicas pessoas que passam por dificuldades. Nós achamos que nós somos as únicas pessoas que sofrem neste mundo.
Sabe, eu não estou menosprezando a sua dor, eu não estou menosprezando o seu sofrimento, mas como eu sempre digo aqui, nós não podemos nos esquecer que o Evangelho de Cristo, que a vida que nós vivemos, que o Evangelho de Cristo ele não nos isenta dos sofrimentos deste mundo. Não é pelo fato de entregarmos a nossa vida para Jesus que nós não sofreremos nessa terra. Nós estamos no mundo e nós passaremos pelos sofrimentos deste mundo, pelas tribulações deste mundo. As tempestades vêm, querendo você construir a sua casa na areia ou na rocha. As tempestades vêm. E elas irão assolar a nossa vida. Então não é porque você é coitadinho, ó vida, ó céus, ó azar, isso só acontece comigo. Não. Nós estamos neste mundo e nós estamos passíveis de sofrimento, mas guarde uma coisa no seu coração: o sofrimento deste mundo não pode roubar de nós o propósito que nós temos de vida, que é glorificar o nome do nosso Deus. Não permita, querido, que o sofrimento, que as dificuldades do mundo retire de você o propósito de vida que você tem, que é glorificar o nome de Deus. Não permita que o sofrimento pare você. Não deixe que as tribulações, que as coisas ruins que acontecem na sua vida parem você. Guarde na sua cabeça, o nosso propósito sempre será glorificar o nome do nosso Deus, o nosso Senhor e o Criador da nossa vida. Amém? Esse é o nosso propósito de vida. E nesta noite eu gostaria de compartilhar sobre algumas lições de alguém que vive o propósito. A primeira lição que eu aprendo com este texto é: nunca perca de vista a sua espiritualidade. Nunca perca de vista a sua espiritualidade. Repita, por favor. Olhe bem o versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar, se dedicar à oração. Não é um privilégio nosso viver dias difíceis, é um privilégio entre aspas, né? Nunca foi, nunca será fácil nesta terra viver, porque o mundo jaz no maligno. A maldade, ela está espalhada por todos os cantos, infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas. Quer seja uma maldade direta, quer seja uma maldade indireta. E não só a maldade, mas também as tristezas, as frustrações, as desilusões, os abandonos, os enganos, tudo isso faz parte da nossa vida. Não tem como impedir essas coisas ruins chegarem até nós. Nós não conseguimos nos blindar dos sofrimentos, das coisas ruins que passam na nossa vida. E como nós já falamos, o cristão, o fato de sermos cristãos não nos isenta dos sofrimentos deste mundo. Mas preste atenção, querido, porque o texto ele vai nos ensinar que nós precisamos ser criteriosos e sóbrios para podermos orar. Nós precisamos ser criteriosos e sóbrios para poder orar. A maior evidência de um cristão verdadeiro que vive uma espiritualidade sadia é a vida de oração que ele leva. Orar sem cessar é primordial para um crescimento espiritual. Orar sem cessar é o maior símbolo da nossa espiritualidade. Pessoal da década de 80, que foi criado na igreja, é pastor chato. O pessoal da década de 80, assim, que foi criado na igreja, cantava uma musiquinha assim: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Tem uma turma aí da década de 70 que também cantava, né? Leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. E isso é inevitável. Para nós atingirmos um crescimento espiritual na nossa vida, é inevitável nós lermos a Bíblia e fazermos
as nossas orações. Mas por que, pastor, o senhor está falando então que a oração é a maior evidência de uma espiritualidade verdadeira? Porque nós vemos nos dias de hoje, depois do acesso à Bíblia, queridos, que tem muito teólogo, tem muitos estudiosos da Bíblia que não possuem espiritualidade alguma. Tem muita gente estudando a Bíblia, mas não tem espiritualidade. Mas é impossível você ver um homem e uma mulher de oração que não tenha intimidade verdadeira com Deus. Por isso que a nossa espiritualidade, a base da nossa espiritualidade é o tempo que nós dedicamos em oração. Se desejamos viver uma vida nos propósitos de Deus, nós devemos viver uma espiritualidade sadia, com uma busca incessante por Deus através da nossa oração. O teólogo J. Adams, ele vai dizer: sem oração não há conexão vital com Deus. Não há confissão, adoração, ação de graça e petição. Em outras palavras, sem oração, nenhuma comunhão pode ser estabelecida com Deus. E todos os cristãos oram, porque quem não ora não pode ser chamado de cristão. Querido, nós não podemos perder de vista a nossa espiritualidade através de oração. Precisamos entender que uma vida constante de oração não pode ser resumida a um grupo pequeno de pessoas, a irmã de oração, ao irmão de oração, não. Isso é responsabilidade nossa, isso é papel nosso. Eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração. Amém? Segundo lugar, segunda lição, que um servo do Senhor que vive no propósito é que ele não pode perder de vista a sua comunhão com o próximo. Um servo que deseja viver o propósito de Deus, ele não pode perder de vista a sua comunhão com o próximo. Versículo 8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Querido, não é novidade nenhuma de que nós precisamos viver em comunhão, em unidade uns com os outros. Não é novidade para ninguém aqui que a nossa união, ela agrada a Deus. E a nossa desunião desagrada a Deus. Davi, quando escreve o Salmo 133, ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você já parou para pensar por que Deus enfatiza tanto a comunhão com o próximo, quer seja ela entre a família de sangue, quer seja ela como o corpo de Cristo? Já parou para pensar nisso? Viver em comunhão com o próximo é essencial para o cristão que entende o seu propósito de vida, a sua missão terrena e a sua vocação celestial. Por isso, queridos, que nós precisamos colocar a nossa vida e viver em comunhão uns com os outros. E como já dissemos, vivemos dias difíceis, é ou não é verdade? Agora, viver dias difíceis e caminhar sozinho é pior ainda. Por isso que você vê, hoje eu não estou com a minha, mas você vê muito a gente com a camisa escrita assim, ó, vem ser família com a gente. Porque o nosso objetivo aqui é ser uma família de verdade. É caminhar com você, é viver em comunhão com você. É viver unido, é viver em união, é viver essa comunhão que Deus nos mostra que nós devemos viver. E o texto enfatiza também essa comunhão, que essa comunhão é impossível sem a nossa espiritualidade, através da oração, como nós falamos, mas também sem o amor a Deus e o amor ao próximo. Toda comunhão está relacionada com o amor, com muito amor, com profundo amor. Simon Kistemaker, um grande teólogo, ele vai dizer, Pedro qualifica o mandamento amem-se com o advérbio profundamente. Esse advérbio, ele transmite a extensão do amor cristão, pois o amor alivia as tensões e põe fim à hostilidade. O amor pode ser ordenado, pois essencialmente
O amor não é uma emoção, mas uma decisão de querer que leva à ação. Amar não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar o meu próximo. Amém, querido? Às vezes é difícil a gente falar amém, né? Porque a gente já logo pensa naquele irmão. Difícil, né? Mala. E realmente, tem muitos irmãos que são mala. Tem ou não tem? Fala tem, né? Porque a pergunta depois você já sabe, né? Tem ou não tem irmão que é mala? Tem, né? Você é mala? É difícil, né? Sou, né? Fala aí. Viver em comunhão, em unidade, não é fácil, mas é extremamente necessário para vivermos os propósitos de Deus. Queridos, e olha o texto, essa comunhão em amor, ela é tão importante que ela nos ajuda a vencermos até mesmo os nossos pecados. O próprio texto vai dizer, porque o amor cobre a multidão de pecados. E João, quando escreve a sua carta, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica dos nossos pecados. Ou seja, viver em comunhão uns com os outros também nos purifica dos nossos pecados. É por isso que a união, ela é tão importante. É por isso que Deus enfatiza tanto a nossa união, a nossa comunhão e até mesmo a nossa hospitalidade. Ser hospitaleiro também agrada a Deus. Amém, meus queridos? Nós precisamos viver em união. Mas infelizmente, a comunhão da igreja, a falta de comunhão na igreja, a desunião entre os irmãos atrapalha muitas vezes nós vivermos os propósitos de Deus. É ruim demais nós estarmos em lugares que são desagradáveis, com pessoas maldosas, em ambientes ruins, com climas pesados. E talvez nós, no nosso dia a dia, a gente frequente lugares assim. Lugares hostis, lugares onde a maldade impera, lugares onde nós podemos enxergar a maldade no coração das pessoas, transmitindo maldade para as outras pessoas. E talvez você frequente lugares assim, faculdade, escola, trabalho, muitas vezes no seu ambiente familiar, ou muitas vezes no seu ambiente entre amigos. Mas deixa eu dizer um negócio muito sério para você. A igreja não pode ser um ambiente pesado. Igreja não pode ser um ambiente de desunião, pois neste lugar há a leveza e a união do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É neste lugar que o Espírito Santo de Deus, ele paira na nossa vida, ele vem no nosso coração e nos leva a vivermos essa comunhão uns com os outros. A igreja de Cristo deve ser um ambiente amistoso. A igreja de Cristo deve ser um ambiente saudável, um ambiente amigável, um ambiente leve, amém? Assim deve ser a igreja de Cristo. Um ambiente tranquilo, um ambiente de amizades verdadeiras, amizades sinceras. Mas uma pergunta é crucial para nós. O que e diga aí você, o que eu e você temos feito que tem potencializado a desunião e a harmonia na igreja de Cristo? Porque isso é fundamental para nós. Porque eu e você somos a igreja de Cristo. E se a igreja de Cristo está vivendo em desunião, a culpa é nossa. Se o reino de Deus, se a nossa igreja não vive uma comunhão plena, a culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua.
porque nós não decidimos viver em união. O propósito de Deus sempre foi ter uma igreja unida, vivendo em comunhão uns com os outros, com santidade e amor. Por isso, não perca de vista a tua espiritualidade com Deus e a sua comunhão com o próximo. Amém? Terceiro e último lugar, terceira e última lição de um servo que vive o propósito é: não perca de vista a sua missão no reino de Deus. Amém, querido? Não perca de vista a sua missão no reino de Deus. Versículo 10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Queridos, nós falamos que nós somos filhos amados do Pai. E se somos filhos amados do Pai, nós somos chamados para uma missão. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração. E esse mesmo Espírito Santo, ele nos capacita com pelo menos um dom espiritual para exercermos na igreja de Cristo. E esse Espírito, ele nos capacita com esse dom. E esse dom, ele potencializa os nossos talentos e as nossas aptidões. E as nossas aptidões e talentos são potencializados pelo nosso dom. Pegou a ideia? A Bíblia, ela traz uma lista de dons e a gente precisa entender isso. Porque talvez você esteja aqui há algum tempo, alguns anos, ou você chegou há pouco tempo, e talvez você se pergunte: mas pastor, qual é o meu dom? Qual dom eu tenho na casa de Deus, no reino de Deus? Todo mundo fala esse negócio de que todo mundo tem o dom, mas qual é o meu dom? Você já parou para pensar nisso? No presente que Deus te deu? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11, traz uma das listas de dons que nós podemos ver na Santa Palavra de Deus. E diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Preste atenção, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, isso é um dom. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito o dom de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, que é a proclamação da palavra de Deus, a outro discernimento de espírito, e a um é dado a variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-la. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo a cada um individualmente como ele quer. O versículo 28 do mesmo capítulo vai dizer assim: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente como apóstolos, segundo profetas, terceiro como mestres, depois operadores de milagres, os que têm dom de curar, dom de ajudar, dom de administrar e dom de variedade de línguas. Você sabia que ajudar é um dom dado por Deus? Você sabia que administrar o reino de Deus é um dom dado por Deus para capacitar a igreja para administrar tudo aquilo que a igreja faz? Efésios 4, 11 e 12 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. E Romanos 6 ainda diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério ou apoio, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside ou o que governa, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Tudo isso é dom. Tudo isso é capacitação sobrenatural de Deus para a sua vida. Tocar violão não é dom, é um talento, é uma aptidão. Mas com o dom de servir, você toca violão para conduzir a igreja a louvar ao Senhor. Pegou a ideia? Sabe, queridos, infelizmente, por falta de conhecimento, nós achamos muitas vezes que nós não temos dons. Percebeu que há uma lista grande de dons que muitas vezes nós não nos atentamos? E uma pergunta é muito importante: você conseguiu distinguir o seu dom, o presente que Deus lhe deu para ser administrado e que, preste atenção aqui em mim, só você pode fazer? Tem coisa que é só você. Só você. Dom espiritual não pode ser terceirizado, porque a missão é nossa. As grandes empresas terceirizam serviços que elas não querem que os seus próprios funcionários façam. Isso é terceirização. Muitas vezes nós estamos terceirizando um serviço que é nosso, uma responsabilidade que é nossa. Eu e você temos papéis únicos e específicos para cumprir no reino de Deus. Amém, queridos? Pedro poderia ter escrito aos Romanos, mas a missão era de Paulo. Alguns dos apóstolos poderiam ter seguido Paulo na sua primeira viagem missionária, mas a missão era de Barnabé e de João Marcos. Alguns dos apóstolos poderiam se redimir e ter seguido Paulo na sua segunda viagem missionária, mas a missão era de Silas, de Timóteo, de Lucas, de Priscila e Áquila. Silas, Lucas ou Áquila, que acompanharam Paulo na sua segunda viagem missionária, eles poderiam ter sido o pastor de Éfeso, da igreja de Éfeso. Inclusive, Paulo e Áquila ficaram em Éfeso para adiantar, agilizar todo o processo da plantação da igreja de Éfeso, que foi na terceira viagem missionária. Mas Áquila não foi chamado para ser o pastor de Éfeso, porque Timóteo foi, porque a missão era de Timóteo. Silas, Áquila ou Timóteo, eles poderiam ter escrito a Teófilo, o Evangelho de Jesus Cristo e os Atos dos Apóstolos, mas a missão era de Lucas. Silas, Lucas, Timóteo, eles poderiam ter orientado Apolo quando o viram pregar ousadamente na sinagoga, mas a missão era exclusivamente de Priscila e de Áquila. Sabe por que eu estou dizendo isso tudo, queridos? Porque tem coisa que vai ser comigo, mas tem coisa que é só com você. Tem pessoas que eu não alcanço, mas você alcança. Tem pessoas que você não alcança, mas eu alcanço. E neste ano do envio, nós precisamos alcançar vidas para Jesus, porque o nosso propósito é glorificar o nome de Deus. Cada um de nós tem uma missão aqui nesta terra, que não pode ser negligenciada e não pode ser terceirizada, porque a responsabilidade é nossa.
Nós, filhos amados do Pai, encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, ou seja, as diferentes formas de apresentarmos a Deus aos perdidos, quer seja através da palavra, quer seja através do nosso serviço, que deve ser feito com espiritualidade e com amor. Nós somos chamados para sermos a resposta de Deus, para fazermos a diferença onde estivermos, para multiplicarmos a graça que recebemos. E isso não é um peso, não pode ser um peso, mas nós precisamos entender que ser enviado é um privilégio que Deus nos deu, porque a missão é nossa.